Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Agradecemos pelo dia de hoje. Agradecemos pela nossa escola bíblica dominical, onde nós pudemos ver algumas coisas a respeito tanto do comportamento do povo de Deus na época do profeta Miqueias, como também a respeito desse Deus perdoador. Ali nós podemos ver no capítulo de número 6 de Miqueias que Deus espera, Ele quer que o seu povo ande diante dele de uma maneira reta, de uma maneira justa, quer que o seu povo ame a misericórdia,
e pratique a justiça, né? E ande com o Senhor. E nós vimos, né, que isso acontece num contexto onde, no capítulo 7 ali, o versículo de número 2, o profeta diz que o piedoso da terra tinha perecido. Por isso, no versículo 7 desse capítulo 7, ele diz, né, eu, porém, esperarei no Senhor, né? Ele diz, né, olharei para o Deus da minha salvação. Então nós vemos, né, o quanto que é importante nós, no mundo que nós vivemos, no meio dos nossos contemporâneos, olharmos para o Senhor e não ficarmos apegados tanto às lideranças, às pessoas, seja elas religiosas ou não, porque o melhor delas naquele contexto era como um espinheiro. Isso não mudou muito hoje. E por causa disso, então, é que nós vemos ali, a partir do versículo de número 8, né, um coração quebrantado. O profeta mostra a nação reconhecendo o seu pecado e arrependida. Por isso, a partir do versículo de número 18, ali do capítulo 7, nós vimos, né, esse Deus perdoador, que tem prazer na misericórdia, e esse Deus que é fiel à sua aliança, né, fiel a Jacó. Hoje nós veremos, por ocasião do culto, um pouco sobre a questão de Esdras. Ele também foi um homem que ali no contexto da sua época procurou, né, ali também buscar ao Senhor para aprender, para ensinar também, né, ali o seu povo. Mas antes eu vou ler um texto na palavra de Deus que se encontra em Tiago, no capítulo 1, o versículo de número 19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela se persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus nos abençoe. Eu quero destacar aqui os versículos de número 22 e 23, diz assim: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Vamos pôr assim, né? As consequências de ser ouvinte e não praticante é enganar-se a si mesmo. Às vezes a gente ouve, né, de algumas pessoas, membros de igrejas ou até pessoas ligadas, né, vamos pôr assim, ao evangelho, mas não membros de igreja, dizendo, olha, o fulano de tal, ele lê a Bíblia, faz isso, faz aquilo, mas está vivendo uma vida, né, errada, está enganando a igreja, está enganando o pastor. Não, está enganando a si mesmo. Essa é uma realidade que pode ser, vamos dizer assim, muito triste, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática, nós somos os prejudicados. É claro que muitas pessoas escandalizam o nome de Deus por causa de uma conduta errada, mas aqui Tiago deixa bem claro, está enganando a si mesmo, porque tem que ser, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que olha atentamente para a palavra de Deus e não para si mesmo, não para o seu próprio rosto natural. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e nós, assim como acabamos de ler e também o texto que leremos, que tenhamos a disposição de buscar o nosso Deus
para aprendermos, também, né, para guardarmos e ensinarmos, né, as pessoas a respeito da palavra do Senhor. Vamos louvá-lo com um hino do nosso inário, o hino de número 160, que tem como título Cristo é Tudo. Nome algum no céu, na terra, se compara ao de Jesus. Ele sobre tudo reina, Ele é minha eterna luz. Minhas dores Ele sofre, sara enfermo coração, seu amor me dá alívio na tristeza e na aflição. É Jesus o meu tesouro, nele encontro todo bem, vale mais que o mundo inteiro as riquezas que ele tem. É Jesus meu alimento, o meu pão celestial, do mais velho e santo gozo, ele é meu manancial. Infinita é sua graça, impossível de sondar. Com os santos e anjos quero a Jesus louvores dar. Que Deus então nos ajude, nos abençoe, que nós tenhamos, né, em mente que Cristo é tudo para essa vida e é tudo também para a nossa vida espiritual. Então que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. Vamos ler o outro texto, como acabamos de falar, ou melhor, falamos um pouco antes. Esse texto se encontra em Esdras, no capítulo de número 7. Eu vou ler até o versículo 10 desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meiraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizuia, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Glorioso Deus, nosso amado Pai, nós te bendizemos por esta oportunidade de mais uma vez te servirmos agora através desse culto. Agradecemos pela nossa escola bíblica, como já falamos. Também agradecemos pelas nossas missões. Estivemos a semana orando em favor dos nossos missionários, tanto, ó Deus, os presbiterianos conservadores, como de uma forma geral, dos presbiterianos no Brasil. E, enfim, ó Pai, oramos também em favor de todas as missões, em todos os lugares que verdadeiramente proclamam o Evangelho de Cristo. Agora nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que esse culto seja para a glória do Senhor, que em todos os atos o Teu nome seja exaltado. Pedimos a Ti, ó Pai, que nos ajude no decorrer da semana, no andamento desse mês, que tudo seja realizado para a glória do Senhor. E ainda pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com as pessoas enfermadas. Oramos, ó Pai, pedindo em favor de cada um que tem colocado diante do Senhor o nome, na esperança de recuperação física, que o Senhor também assista cada uma espiritualmente. E abençoe a igreja para que ela continue firme no Senhor, dedicada a Ti, ó Deus, mesmo nos lares, sem ainda a oportunidade de Te servir ali no templo. Nós oramos porque até que o Senhor tem nos ajudado. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós pedimos, se existe, ó Deus, algum pensamento mal, algum caminho mal em nós, que o Senhor nos livre disto, porque temos, ó Deus, que procurar viver uma vida agradável ao Senhor, mesmo sabendo que o Senhor é um Deus perdoador, que o Senhor é um Deus que tem prazer na misericórdia e que é fiel à aliança. Nós precisamos olhar para o Senhor com o coração quebrantado. Que o Senhor nos ajude na entrega dessa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, o contexto de Esdras a gente sabe, né? O próprio texto aqui diz que ele estava ali no 7º ano do rei Artaxerxes, quando ele ali, né, foi para Jerusalém com algumas pessoas, né? Ali ele diz que alguns levitas, alguns sacerdotes e alguns cantores e porteiros. Nós vemos que o propósito dele era a questão, né, ali da restauração do culto, se a cidade já estava sendo reedificada, se os muros estavam sendo trabalhados, né, as casas, a estrutura física e também política ali da cidade de Jerusalém. Agora Esdras volta também, né, sobe a Jerusalém com esse propósito, e com ele leva essas pessoas que estariam com ele na ordem do culto, né, ali no trabalho de culto. E vemos então sacerdotes, temos levitas, temos cantores e temos porteiros, tudo que nós precisamos, vamos dizer assim, de estrutura física para um funcionamento de um culto, né, no caso ali, né, da questão também do culto ali no templo, né. Mas muito acima de sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, é preciso que tenha a palavra de Deus, que ela seja sempre a regra de fé e prática. Não teríamos muita vantagem termos no mundo, né, religiosos de todos os segmentos, se nós não tivéssemos a palavra de Deus para nos ajudar. Eu acredito que, assim como Paulo falava a respeito de Atenas, né, ali, eles são sinceros, são religiosos, esses sacerdotes, com a sua religião, mas nós precisamos da orientação da palavra de Deus para podermos fazer as coisas da maneira certa, e principalmente, né, no caso aqui desse servo de Deus, né, que tinha essa responsabilidade, né, ali de estudar a palavra do Senhor. O versículo de número 6 diz que ele era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Não era a lei que Moisés criou, não era uma lei que ele inventou ali, que ele reuniu um grupo de pessoas e formou ali uma carta magna para a nação que estava por se formar. Mas era a lei de Deus. Interessante, né, que a gente sabe que para que uma sociedade, uma organização funcione, ela precisa de regimentos, precisa ali dos seus estatutos.
até para manutenção da ordem, como também, né, vamos dizer assim, para restringir o mal, para poder, né, ali movimentar-se, a máquina movimentar-se. E Deus fez isso. Ele deu leis a Moisés. E esse servo de Deus era versado nessas leis. Eu acredito que ele também conhecia as leis dos homens. Ele conhecia as leis da Babilônia, como também conheciam leis ali, né, com certeza, na questão de governo de Israel. Mas ele era versado na lei de Moisés, dada por Deus. Isso é muito importante. Estivemos aí falando muito sobre missões, mas todos aqueles que se dispõem em falar a respeito das coisas celestiais precisam dessa dedicação, desse conhecimento das leis dadas por Deus, dos princípios dados por Deus a nós. Não estou dizendo que o ser humano não tenha leis boas, leis que nos ajudem, mas se nós conseguíssemos colocar em prática as leis dadas por Deus a Moisés, certamente, né, as nossas constituições seriam bem menores, os nossos códigos de leis seriam bem menores também, seriam bem mais fáceis de ler. Então a questão, eu acredito que não está no tanto de lei ou no tamanho dessas leis, mas no fato de guardar, porque as leis dadas por Moisés eram de suma importância e esse servo de Deus, ele era versado. Então eles estavam voltando com todo o aparato físico para um culto. Sacerdotes, levitas, cantores e porteiros. Mas acima de tudo isso tinha um homem versado nas leis dadas a Moisés por Deus. E esse homem, conforme diz aqui o texto, ele contava com a boa mão de Deus, com a aprovação de Deus no seu trabalho, no seu ministério. E por isso, né, ali, essa bênção de Deus, ela, não estou dizendo que foi por causa disso que ele procurou buscar o Senhor. Ele buscava a Deus e por isso ele se tornou, né, um grande servo e contava com as bênçãos do Senhor. E eu quero falar sobre a piedade além das circunstâncias, né? Nós não podemos nos moldar à situação, nós não podemos nos moldar ao lugar que nós vivemos só porque todo mundo faz ou deixa de fazer. Nós precisamos ser pessoas versadas na palavra de Deus, né, para podermos contar com a boa mão do Senhor e termos, né, um coração bem disposto. Eu não repeti aqui o texto, não frisei muito ele, mas o texto que nós temos ali de Tiago, né, como nós vimos, é um texto interessante que ele fala que a pessoa que olha para si mesmo, ela não se edifica, porque ela vai estar vendo o rosto dela natural. Mas aquela que dobra-se sobre a palavra de Deus, olha atentamente para a palavra de Deus, ela será bem sucedida naquilo que realizar. Quando nós olhamos para nós, olhamos para pessoas falíveis, né, para homens, pessoas que têm as suas limitações, nós também ficamos limitados, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia fala sobre sermos bem-sucedidos. E Esdras foi bem-sucedido no seu trabalho, no seu ministério, e sem dúvida nenhuma, né, ele foi um homem que serve de exemplo, né, para nós como servo de Deus. Então, a piedade além das circunstâncias. Ele vivia na Babilônia, num contexto ali, né, que favorecia esse distanciamento da palavra de Deus, mas ele se tornou uma pessoa versada. Assim como Daniel foi 10 vezes mais sábio ali, ou muito mais sábio do que os outros ali da Babilônia, né? Porque eles atentavam para a palavra de Deus. Assim, Esdras também é um homem a servir de exemplo para nós, né, de dedicação. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é essa ideia desse buscar. Quando a gente fala em buscar, nós falamos em dinâmica, em empenho, em a questão de ir atrás, né, de esforço. Exige de nós, né, essa participação direta, não é mandar trazer. Quando nós falamos, fulano buscou, eu busquei, a ideia de que eu participei, que eu estive ali junto, que eu me esforcei para isso, que eu não deleguei a outro fazer. Então ele não disse, olha, vocês se preparem, eu sou o líder, mas então a minha questão é orientar vocês, é incentivar.
Não, ele diz, aqui diz que ele fez isso, ele buscou. E naquela ocasião, eles não tinham a facilidade que nós temos, né, aqui de tantas versões, traduções, enfim, tantos exemplares da palavra de Deus. Geralmente isso era bem limitado, né? Como a gente sabe, teve uma ocasião que a palavra de Deus ficou perdida no templo. A gente sabe que eles não levavam ela para casa, né? E eles tinham que trabalhar e deixar ela ali, ao ponto, né, que eles esqueceram. A verdade é essa, da palavra de Deus, e não fazia uso, mas esqueceram. Aqui nesse caso ele diz buscou. Quantos de nós temos buscado aprender a respeito da palavra de Deus? Ou às vezes nós ficamos esperando o fulano dizer isso ou dizer aquilo. Vamos ver o que a pessoa diz. Não, o que nós estamos fazendo para que a palavra de Deus seja viva e eficaz na nossa vida, para que tenha esse efeito. Então ele era um homem versado, por isso ele contava com a boa mão de Deus na sua vida e ele buscava, ele se esforçava ali para poder, né, ter o conhecimento que tinha, poder, né, ali agradar ao Senhor. Depois, sobre a questão, né, ainda no versículo de número 10, ele fala sobre ensinar. Era uma das funções dele. Nós trabalhamos, né, a ideia de que uma pessoa, pessoa muito inteligente, mas ela não sabe ensinar, ela não passa. Muitas pessoas adquirem muito conhecimento nesse mundo e partem desse mundo sem ter ensinado. Isso nem por exemplo, nem por teoria, a pessoa guarda para si. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabem muito a respeito da palavra de Deus, mas não se preocupa em ensinar. Ensinar é mais do que explicar para a pessoa. Eu moro em cidade pequena, a gente mora aqui, a gente sabe disso. Hoje nem precisa tanto, até a maior parte das cidades do mundo, né, o Google já mapeou tudo, é só você entrar ali e você sai onde você quer. Manda o localizador, a gente manda esse localizador, a pessoa sai ali. Mas eu acredito que pessoas da minha idade, né, têm essa lembrança de quando chegava alguém, dizia, onde é tal rua? Talvez ele não sabia a rua, onde é, qual que é a referência? E você dava uma referência, a pessoa te dava uma referência e você falava, vai em tal lugar. A gente conhecia e indicava. Mas tinha aquelas pessoas que não achava só pela indicação, era preciso que alguém estivesse junto e dissesse, olha, é aqui. Como eu disse, hoje isso facilitou, é tudo satélite, é GPS, é todos os meios, recursos, né, aí para a pessoa se dirigir. Mas mesmo assim alguém precisou de mapear, alguém precisou de fazer isso para que as pessoas tivessem essa facilidade. Então ensinar a estar junto. Ainda mais no contexto antigo, né, da época dos gregos, entende-se que o próprio Jesus fazia isso também, né, andava com os seus discípulos e à medida que as coisas iam acontecendo, ele ia ensinando. A gente vê muitas dessas coisas hoje ainda no ensino, quando um professor ali, alguém fala, nós vamos levar os alunos em determinado lugar da cidade, ponto ali histórico ou turístico. Aí aproveita aquela oportunidade para poder dizer, olha, aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi assim. Então a pessoa procura estar junto para ensinar. Então, buscar para aprender, né, ali, para poder ensinar. E ainda, né, como diz aqui o texto, além de que ele dispôs o coração para buscar, aprender ali, né, como diz, para ensinar. E embora, né, eu falei ensinar primeiro, né, essa questão do cumprir. O discípulo precisa de ver, sem dúvida nenhuma, o mestre também colocando em prática, cumprindo aquilo que ele está ensinando. É claro que nós vivemos aquela ideia, né, faça, né, o que eu mando, mas não faça aquilo que eu estou fazendo. Claro que isso não é o ensino bíblico. Nós precisamos de nos esforçar juntos. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, Moisés estava ali junto. Quando os amalequitas estavam guerreando com o povo de Israel, Moisés estava presente. No Getsemane, quando o inimigo se aproximava ali da igreja, vamos dizer assim, Cristo estava ali presente. Então essa questão de estar junto, de estar ensinando, né, mostrando que aquilo que a gente ensina é eficaz, que aquilo faz sentido também para a minha vida.
É a ideia, né, de mostrar que vale a pena servir ao Senhor. Essa palavra, ela é digna de toda aceitação, né? O apóstolo Paulo, quando falava aqui, a palavra falava que Deus perdoa pecadores, ele diz, olha, ele me perdoou. Então ele estava ensinando as pessoas a cumprir, porque ele estava fazendo junto. Então isso é muito importante. Ele não só buscou aprender para ensinar, mas também cumpria. Mas também colocava em prática. Por isso a boa mão do Senhor com ele. E lembrando mais uma vez o texto ali de Tiago. Quando nós não levamos a sério a palavra de Deus, nós não estamos enganando líderes religiosos, nós não estamos enganando sociedade, nós não estamos enganando a Deus, estamos enganando a nós mesmos. É mais ou menos igual eu querer falar, não, eu sei pilotar um avião. E colocar isso na minha cabeça. E eu não sei, porque eu não busquei aprender. Eu não me dediquei, nem tenho, acho que tempo mais para isso. Não adianta eu querer me convencer disso. Eu estou me enganando, mentindo para mim mesmo. Vamos pegar uma coisa mais simples. É você chegar, vamos pegar, né, um lago ou um rio, e você se atirar ali sem saber nadar. Diz, não, eu vou aprender, eu sei. Não. Isso é enganar a si mesmo. Então nós precisamos de ser ouvintes, praticantes, operosos. Esdras era. Ele era um homem versado na lei de Moisés, dada por Deus. Ele preparou, né, ali o ambiente do culto com sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, mas se dispôs no coração a buscar a Deus. Se dispôs a ensinar, se dispôs a cumprir. Isso é muito importante. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino é de número 176 do nosso inário. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos dê salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis, Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos dê salvação pela cruz. Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se de amparado nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos dê salvação pela cruz. Nós vamos, pois tu que vencestes, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus,
que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Amém. Que Deus nos abençoe. Sejamos sempre fiéis, recebais a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor